Chega um determinado momento como esse que a gente vive, que é um vazio de significado tão grande, as pessoas estão querendo entender um pouco melhor o que elas estão fazendo no mundo. Então é muito propício para trazer a filosofia de volta da maneira como ela foi na antiguidade. A filosofia que pensa sobre as respostas que a gente dá aos nossos problemas de relacionamento, aos nossos problemas profissionais, às nossas impaciências, cólera, limites muito estreitos, ao nosso egoísmo, ou seja, esse monte de coisas com as quais a gente interage todos os dias. Existe uma forma de abordagem que nos ajuda a conviver com isso, que é a reflexão filosófica. Ela pode ser feita individualmente? Eu posso fazer isso? Eu dependo de um guia, de um guru ou de um especialista, assim como uma terapia? É alguma coisa que eu posso desenvolver para minha vida? Não só pode, como deve. Todo o trabalho que eu faço, por exemplo, em YouTube, que é um trabalho grande, eu tenho mais de 1000 palestras no YouTube, é para que as pessoas peguem a maneira de colocar a filosofia na sua vida e pratiquem, façam, usem isso como uma ferramenta útil. Quando eu explico de maneira prática, simples, como é que faz, as pessoas se sentem incentivadas a começar a fazer suas próprias reflexões e me mandam, às vezes, coisas belíssimas. A gente recebe uma quantidade de mensagens muito grande, né? Eu falei disso sobre minha vida, cheguei a tal conclusão. Coisas que eu mesma nunca tinha pensado. Então, não só pode, como deve aprender a refletir filosoficamente. Você retira um pouco as emoções e entra numa análise profunda das causas pelas quais você está agindo, se essas causas são verdadeiramente humanas, se você se realiza executando esse script de vida, ou se tem alguns pressupostos aí que seria bom mudar. Ou seja, isso é uma discussão consigo mesmo. Se não for assim, a filosofia não serve para nada. Professora, por que eu concordo totalmente com o que você falou sobre os dias de hoje, sobre esse vazio, sobre essa busca de significado, mas se a gente basicamente é o mesmo desde o começo, por que agora parece que a gente está tão perdido e está tão necessitado de respostas se sempre a gente tratou de perda, tratou de mudança, tratou de lidar com a morte, nascimento? Por que agora tem esse vazio, tem essa fluidez, tem essa dúvida? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é o meu papel como pai? Por que a gente se pega tanto pensando nisso? E eu sinto que a geração do meu pai, do meu avô, talvez não pensasse tanto nisso. Na verdade, a gente entrou num ciclo materialista, e isso já tem aí alguns séculos, né? Onde nós estávamos e estamos muito preocupados com as coisas, desenvolver uma tecnologia que nos permita viver com mais conforto. Obter coisas, desenvolver coisas, e nós nos afastamos muito de um conhecimento profundo do próprio ser humano. E chegou a um extremo disso que as duas coisas desnivelaram demais. Muito conhecimento do lado de fora e muito pouco do lado de dentro. Entendi. Isso gera um desequilíbrio que vai gerar uma angústia existencial muito grande. Esses dias eu falava sobre estoicismo com uma pessoa e ela me disse: nossa, mas esses preceitos foram de quando? Eu falei: olha, do século I, século II depois de Cristo, mas não mudou nada o ser humano, precisa das mesmas coisas. Agora, realmente, os problemas que eles levantavam lá, a gente vive exatamente os mesmos. Que eram quais, por exemplo? Problemas em relação à convivência, à dor, à morte, à perda, ou seja, as mesmas coisas. E só que naquela época eles andavam de biga, né? Hoje andamos de avião a jato. Ou seja, as coisas evoluíram de uma maneira fora do comum. E acontece muito rápido, muito rápido. E o ser humano que conduzia a biga, o ser humano que conduzia o avião a jato, não progrediram nessa velocidade de jeito nenhum. Verdade. O cérebro não acompanhou a velocidade de tudo. E o estoicismo, como que era? Eles pensavam em como trabalhar com essa mudança, em como não quebrar, é isso? Eles pensavam em alinhar o homem com a natureza. Eles consideravam que a natureza é muito inteligente, sabe o que faz, e ao homem aprender dos preceitos da natureza, ele também se torna muito autônomo, pouco suscetível às influências do meio, com, digamos assim, uma capacidade de enfrentar as adversidades com muita serenidade. Ou seja, eles tinham uma fórmula para enfrentar a vida de tal maneira que ela não te roubasse de si mesmo. Que você tivesse uma identidade profunda, que fosse fiel a ela e pudesse atravessar todas as dificuldades da vida sem se deixar abalar tanto por elas assim. O estoicismo fala muito do que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Exatamente. E esse eu acho que é o grande sofrimento da humanidade, né? Como lidar com as coisas que a gente não tem controle.
Na verdade, a gente deveria se preocupar em como lidar com as coisas que a gente tem controle. E por consequências externas talvez fossem menos incontroláveis. O Epiteto, que é um dos grandes filósofos históricos, ele dizia que isso é um conceito de escravidão. E naquilo que te corresponde você não faz nada. E naquilo que não te corresponde é como se você ficasse dando murro em ponta de faca, sabe? Brigando com o mundo em coisas que não dependem de você. E naquilo que depende de você, você não faz coisíssima nenhuma. Isso é um tipo de escravidão. Ele definia isso como escravidão. E as coisas que dependem de mim, o que é o crescimento interior, é a minha cabeça, é o meu pensamento, é... Tudo que acontece no mundo não depende de você, mas a resposta que você dá a tudo que acontece no mundo depende de você. Ou seja, a reação que você tem, a resposta que você dá, tudo isso está totalmente sob teu alcance. Mudar, aperfeiçoar, interagir de uma maneira mais inteligente com a vida. Então a gente procure com muita justiça superar as diversidades de gênero, de opção sexual, de raça, de religião. E isso é muito justo, muito necessário. A gente só não preocupa muito em respeitar as diversidades de opinião, né? Aí já não há essa contemplação toda essa possibilidade de conciliação, infelizmente. E como fazer isso? Como aprender a fazer isso? Primeiríssima coisa é saber que nós não somos donos da verdade. É uma síndrome difícil essa, né? No fundo, todos nós achamos que a minha posição é a realidade. Qualquer um que não pense assim é um pobre ignorante desprovido de capacidade intelectual. Ou seja, aí nós criamos situações irreconciliáveis. É como dois touros batendo de testa até tombarem os dois mortos, né? E isso é muito difícil, quando na verdade todas as nossas opiniões são muito parciais, muito limitadas. Se sabemos disso, não tem mal, porque estamos predispostos ao aperfeiçoamento. Muda tanto, né? Enquanto a gente envelhece, né? As opiniões que a gente tem quando é criança, quando é adolescente, quando é mais jovem, e agora elas mudam tanto. Né? Por que as pessoas perdem tanto tempo brigando por esse tipo de coisa? Eu não entendo. Esse achar-se dono da verdade é uma síndrome complicada. Provoca muitos conflitos ao longo da história, ao longo do espaço, pelo mundo afora. Tem a ver com segurança também, não tem? Talvez eu não tenha tanta segurança do que eu estou acreditando e eu tenho que gritar, forçar o outro. Né? Tenho que gritar. Tem que gritar para que eu mesma não tenha dúvidas. Isso é uma possibilidade também, né? Se eu defendo isso de uma maneira meio tíbia, eu mesma duvido. Então eu tenho que gritar ao máximo para que eu convença a mim mesmo. Queria falar sobre crise, né? Sobre crise, sobre mudança. Muita gente que está em casa pode estar passando por separação, pode estar passando por luto. Tudo parece que é meio um tipo de luto, né? Quando você perde alguma coisa que você gosta muito, ou por vontade de outra pessoa, ou porque é uma doença. Como lidar com mudanças, como lidar com luto, como lidar com perda? Quando nós nos definimos só por aquilo que acontece fora de nós, é uma dor que não tem muito como contornar. Porque você é quem? Você é aquela pessoa que tem aquela geladeira vermelha, você é aquela pessoa que tem aquele hábito de vida, de levantar, fazer tal coisa, interagir com tais situações. Se tudo isso muda, você não sabe mais quem é você. Quando nós somos definidos dentro, sabemos quem somos em termos de valores, sabemos o que somos em termos de propósito de vida, suportamos muito melhor as mudanças externas. Não deixam de ser dolorosas, mas são mais suportáveis, porque eu tenho um ponto de apoio dentro. A minha vida, a minha definição não está em torno de coisas circunstanciais, mas daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero chegar, da minha missão que eu escolhi para a minha vida, o meu propósito. Essas coisas são um eixo muito sólido. É como dizer que você se agarra a uma árvore quando venta muito forte. Ou seja, você tem um eixo que sempre vai estar ali, porque sempre vai ventar muito forte em certas ocasiões. É isso? Agora, se você não tem nenhum eixo, quando vem um vento muito forte, ele te arrasta e é um processo muito doloroso. E esse eixo é espiritual, é filosófico? Como que eu... Porque na maioria das vezes você perde o eixo, né? Você fica tão abalado por alguma coisa. E eu falo de pessoas fortes, inclusive, né? Tem gente muito forte que realmente perde o eixo quando perde um ente querido ou acontece alguma coisa muito grave. Como não perder esse eixo? Ou é necessário, às vezes, você se perder um pouco nessa tempestade para depois se achar?
Na verdade, a questão não é como não perder o eixo, é como achá-lo. Às vezes a gente nunca teve o eixo. A gente está escorado do lado de fora em coisas. Por isso ficamos tão fragilizados. A gente teria que dar uma olhada dentro do nosso campo de consciência e descobrir quem somos nós dentro de tudo isso. Imagina que você tem aqui uma circunferência com inúmeros pequenos eus. E um é o central, que é a tua verdadeira identidade. Esses pequenos eus são a tua vaidade, a tua inércia, a tua preguiça, a tua tendência a criticar, um trauma que você tenha na infância, um rancor que tem de determinadas pessoas, são núcleos de consciência, que de vez em quando você decide a tua vida a partir deles. Cada vez que você decide a partir de um núcleo desses, você o fortalece. Ele vai tomando cada vez mais poder como se fosse você mesmo. E, na verdade, nenhuma dessas coisas somos nós mesmos. Há um centro. E esse centro, que é a nossa verdadeira identidade, nós deveríamos fortalecê-lo. Agora, como vou achar esse eixo? Tem algo que é muito prático e fácil da gente achar. Toda vez na nossa vida que decidimos alguma coisa inspirados num sentimento de altruísmo, de solidariedade, de compaixão, toda vez que a ideia do bem rege a nossa ação, nós estamos sendo nós mesmos.